aos irmãos presentes, aos que encontram em casa. Nós, com muita alegria, estamos nos dirigindo a todos vocês para dizer que hoje estamos realizando o 6º Café Cultura, né? É o 6º Café, e hoje vai ser uma palestra do nosso irmão João Dias sobre o nosso Álvaro Palmeira, o rei plantador do rito brasileiro. Vai falar sobre em 3 tempos, viu? Quem vai fazer a apresentação do João Dias é aqui o nosso Dourado. Irmão Ney, você quase me fez lembrar aquela velha história que o irmão conta do Álvaro Palmeira, quando o venerável português, né, me chegou na sua vez, não tinha o que falar. Eu fiquei sem o que falar agora. Eu vou falar para apresentar o João Dias agora. Você falou tudo. Mas vamos lá. Então, mestre João Dias. Meus irmãos, hoje o nosso irmão João Dias está aqui para falar sobre Álvaro Palmeira, né? E tem muita coisa a se falar, tanto é que vai ser em 3 tempos. E hoje vai abranger do nascimento a 1944, né? Uma fase importantíssima de Álvaro Palmeira. E se os irmãos acompanharem, né, a fala do nosso irmão Dias, vão ver o quanto a maçonaria foi importante na transformação de Palmeira. Ao nosso lado temos aqui o neto do irmão Álvaro Palmeira, né? Prazer estar com todos aqui. O irmão Maurício Palmeira. Não, Maurício Palmeira, que é nosso irmão também, nosso irmão. Então, João Dias, sucesso na sua fala aí. No primeiro tempo, né? No primeiro tempo. E bom, Ney, mestre, vamos sentar e assistir a fala do nosso irmão. Só para finalizar, o que você falou do português, que muitos aqui não devem conhecer, era um evento em que meu avô estava e cada um que se dirigia a meu avô fazia um elogio. E o português tinha anotado vários jargões para elogiá-lo, e aí cortou um, aí o outro falou, eminentíssimo, ele cortou, aí foi cortando, daqui a pouco a lista dele acabou. Aí ele virou assim, mas eis que o grande arquiteto do universo vem em meu socorro. O irmão Álvaro Palmeira é o Jesus Cristo da maçonaria. Meus irmãos, feita essa apresentação, a gente complementa para dizer que estamos no Supremo Conclave do Brasil e ocupando o cargo de grande secretário da Magna Reitoria. Um pouquinho da minha vida, porque Álvaro Palmeira tem muita coisa e eu estou iniciando. Ingresso na maçonaria em 2005, em 19 de março de 2005. Foi a data comemorada a reimplantação do rito brasileiro, numa loja União e Progresso, que foi reimplantada. E isso aí é um dos fatores que motivaram a fazer a pesquisa sobre Álvaro Palmeira. Um personagem que nós podemos dizer que ele é algo assim surpreendente, porque em 72 anos de vida maçônica, ele ocupou diversos cargos no Grande Oriente do Brasil. Ele participou da fundação de 3 potências simbólicas e de outras filosóficas. Isso aí é fundamental, que nós, do rito brasileiro, tenhamos conhecimento. Muitas das coisas eu vou precisar fazer leitura da anotação, porque são muitos detalhes. Então, por que o título Álvaro Palmeira em 3 tempos? Nós vamos falar hoje da primeira fase, que é 1899, data de nascimento, a 1944. Isso aí, Álvaro Palmeira, nós dizemos que foi a jornada de um ídolo. E aquela abertura ali é porque nós consideramos Álvaro Palmeira como um oráculo para a maçonaria. Então, essa abertura aqui nós falamos que em 1890
A capital federal, ela tinha 1.157.873 habitantes. 58,8% sabia ler e escrever. E em 1920, aumentou o número de pessoas alfabetizadas para 61,1% da população. O Rio de Janeiro estava afrancesado. Ele foi submetido a uma urbanização forçada, mas tinha uma parte da cidade que a vida era muito difícil, com pobres e trabalhadores. Nos primeiros anos do século XX, viram o surgimento de um novo tipo de organização operária. As sociedades de resistência criadas para exercer funções eminentemente sindicais, lutar por melhores salários, pela diminuição da jornada de trabalho e por condições de trabalho mais dignas. Com distintas orientações políticas, ideológicas e estratégias sindicais, desde a ação direta até o reformismo, o movimento dos trabalhadores intensificou-se no início do século XIX e conheceu seu ápice nos últimos anos da década de 1910, principalmente em 1917 e 1919. Essa abertura é para dizer uma coisa: o nosso personagem, ele foi muito precoce. Por que precoce? Álvaro Palmeiras, conforme dissemos inicialmente, nasceu em 18 de julho de 1889, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de Antônio Palmeiras, que foi um imigrante italiano, e Maria Cardoso Palmeiras, brasileira de ascendência portuguesa, era o terceiro de 4 irmãos. Realizou seus estudos no Rio de Janeiro, curso primário, secundário, normal, de ciências e letras, bem assim como o curso superior, que foi medicina. Foi casado com Libânia Martins Palmeira no período de 29 de julho de 1922 a 26 de maio de 1983. Da união nasceu um filho de nome Maurício Palmeiras, pai do nosso irmão aqui presente, que nasceu em 3 de dezembro de 1923, que veio a falecer prematuramente em 31 de agosto de 1976, aos 52 anos. Em vida foi advogado militante, professor universitário, tendo deixado 3 descendentes: Maria Coelho, Maurício Filho e Maria Cristina. Conforme disse, é uma pessoa dotada de inteligência vulgar. Aos 15 anos, em 28 de setembro de 1914, Álvaro Palmeiras foi nomeado auxiliar de ensino das escolas primárias do Distrito Federal pelo prefeito Bento Ribeiro, após a sua aprovação no concurso público. No livro de memórias de nosso irmão Palmeiras, ele diz que em 1916 ele conheceu o positivismo, fez um curso, e a parte da filosofia é que mais o impressionou. O positivismo, talvez algumas pessoas não saibam, foi uma doutrina filosófica que, face à importância adquirida no decorrer do século XIX, não demorou a chegar no Brasil e teve figuras exponenciais, como Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, Benjamin Constant. E esse movimento filosófico, depois se transformou em religião, ele influenciou significativamente alguns personagens que participaram do movimento da proclamação da República. Estimulou também outros participantes do movimento abolicionistas, de alguns movimentos revolucionários, e nós não chegamos a adentrar no assunto porque não tem muito a ver com a nossa palestra. Miguel Lemos é um dos que trouxeram o positivismo para o Brasil, e com a morte de Miguel Lemos, Teixeira Mendes deu prosseguimento às atividades. Esse prédio do positivismo aqui no Rio de Janeiro fica no centro da cidade,
na rua, ali na Glória. Em 1917, Palmeiras foi obrigado a se afastar da cátedra, porque ele, ao mesmo tempo que ensinava, ele era estudante. Então a prefeitura decidiu que ele não poderia continuar enquanto não terminasse o curso. E ele foi trabalhar nesse jornal O Imparcial, em 1917, foi ser revisor desse jornal. Concluído o curso, em 1918, nosso irmão Palmeiras, ele prossegue em sua jornada, já concluindo o curso com distinção. E a escola que ele estudou foi a Escola Normal do Distrito Federal, hoje Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1919, ele foi nomeado professor adjunto de terceira classe. E aos 20 anos, já em 1919, ele publica o primeiro livro, A Moral. No dia 31 de dezembro, publica o ensaio sociológico, Carta do Ano Bom. Este é Maurício Paiva de Lacerda, que teve uma influência muito grande na vida de Palmeiras. Maurício de Lacerda, como era conhecido, foi um político, tribuno e escritor brasileiro. Destacou-se como defensor de operários, comunistas e anarquistas. Era filho do deputado federal, ex-ministro da Aviação e Obras Públicas e ministro do Supremo Tribunal Federal, Sebastião de Lacerda. Maurício de Lacerda foi pai do futuro governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. E foi proprietário do jornal A Voz do Povo, onde Álvaro Palmeiras chegou a trabalhar. Conforme nós vimos ali, era um jornal dedicado às causas trabalhistas dos operários. E falava muito sobre a questão das greves, dos direitos, que até então não existia direito trabalhista. Aqui nós temos aqui o terceiro Congresso Operário Brasileiro, na sede de União dos Trabalhadores em Fábrica de Tecidos, na Rua do Acre, no centro do Rio de Janeiro. 1920 também é o ano em que Álvaro Palmeiras foi iniciado na maçonaria. E a iniciação de Palmeiras na maçonaria, ela tem um histórico interessante. Ele mesmo relata no livro de memórias que no dia 9 de dezembro ele ingressou na ordem pela loja Fraternidade Espanhola do Rito Moderno. E essa loja fundiu-se com a loja Luiz de Camões. As circunstâncias do ingresso do Álvaro Palmeiras na maçonaria, ele relata que ele foi proposto na loja por um maçom chamado João Pereira da Silva. E ele, então, tomou conhecimento de que seria feita uma palestra no Templo Nobre do Palácio do Abadia por um sociólogo francês. Ele, para lá, se dirigiu com um grupo de companheiros desse jornal A Voz do Povo. E quando chegou lá, o francês, ele começou a fazer críticas ao movimento do operariado. E ele não gostou disso. Quando o intérprete do francês terminou, ele subiu numa cadeira e pediu a palavra ao presidente. Ele afirma que não sabe se foi dada ou não, mas ele começou a falar, espinafrando, né, por assim dizer, o autor da palestra. Espero que vocês não façam isso. Né? Espinafrando o autor da palestra, dizendo que aquilo realmente era um absurdo. E ele foi muito aplaudido logo assim que terminou de falar, e aproveitou e saiu.
da dependência lá do templo. Nesse caminhar, ele foi interceptado pelo seu irmão João Pereira da Silva, que ele não conhecia, e o João Pereira era costureiro de senhoras, e o convidou para procurar uma oficina. No dia seguinte, Palmeira foi, conversou, tomou o conhecimento do que era maçonaria, aceitou e preencheu a proposta, e no final do ano as sindicâncias foram realizadas, só que naquela época ele diz que as lojas tinham que encaminhar as sindicâncias, o processo, para o Grande Oriente, conforme se faz normalmente, mas que lá era feita uma nova avaliação. E o Conselho da Ordem, ele ficou dividido. Metade aceitava o ingresso do Palmeiras e a outra metade dizia que não, porque ele era uma pessoa incontrolável e ia trazer muitos problemas. E o grão-mestre da época, Tomás Cavalcante, ele disse assim, não, uma pessoa que tem essa personalidade é muito importante para a maçonaria. E deu o voto de Minerva, razão pela qual o Palmeiras pôde ingressar na ordem e fazer essa jornada heróica que a gente vai aqui falar. Então, passamos essa parte. Em 1921, em 21 de maio, alçado ao grau de mestre maçom. E em 30 de junho foi alçado ao grau de cavaleiro Rosa Cruz. No passado as coisas andavam mais rápido. Hoje eles demoram um pouco mais, a gente tem que estudar muito e tudo. Mas Palmeiras, ele tinha um conhecimento fora de sério. Né? A gente vai ver aqui que o menino era bom. Nesse mesmo ano, em 1921, ele ingressa na Faculdade de Medicina, a única escola oficial de medicina na antiga capital da República. Também, em 21, foi nomeado professor de ensino técnico, designado para trabalhar na Escola Técnica Profissional Visconde de Mauá, onde trabalhou até 1931. Então, nós conseguimos pela internet fotos da escola técnica, né? Você vê que a escola técnica era uma excelência, a maior na época, a maior da América do Sul, tinha diversos cursos. Né? Em 1927 ele chegou ao cargo de diretor da escola e tinha outros cursos de horticultura, essa é a sala do diretor, tínhamos as oficinas, fundição, uma oficina antiga, a sala de aulas e essa é a estação de Marechal Hermes. Marechal Hermes tem uma coisa interessante vinculada ao nosso personagem. Em 1927, Palmeiras concluiu o curso em 1926 e em 27 ele foi clinicar e justamente no mesmo bairro para que não houvesse dificuldade de conciliar o cargo de diretor com a clínica médica. E ele conta que adquiriu uma farmácia, porque na época era comum os médicos aviarem suas receitas e preparar os remédios. E a preocupação dele é que as fórmulas eram aviadas com material de primeira qualidade. A preocupação dele era fazer algo útil e bom, evitar assim as falsificações. A farmácia tinha um grande movimento, mas era a única do mundo que dava prejuízo. Por quê? Ele, como médico, visitava os doentes e só recebia daqueles que podiam pagar. Quem não podia pagar, ele, olha, deixa para lá, deixa para lá. E o que acontecia? As duplicatas comerciais da farmácia eram resgatadas com os vencimentos dele e da esposa, que era professora também. E, em razão disso, foi a falência. Não pôde
prosseguir com aquele tipo de coisa. Né? Minha avó vendeu a farmácia no momento em que ele estava preso por alegado crime contra a segurança nacional, apenas porque ele defendia o operariado. E então minha avó aproveitou aquele momento em que ele estava fora do cenário e vendeu a farmácia. Quando ele voltou, ele disse: olha, que nós trabalhemos, que você clinique de graça, não tem problema, mas a gente ainda tirar do nosso vencimento e do nosso futuro para pagar a farmácia, aí é demais. Isso mesmo. Então, aqui nós temos a Vila Proletária de Marechal Laerte, mudou muito, né, meu irmão? O que temos aqui? Em 1931, ele foi dispensado do cargo em comissão de diretor da escola. Voltando um pouquinho. Em 1930, houve uma ruptura em que o presidente, na época era o Washington Luiz, ele foi deposto. E o movimento revolucionário colocou Getúlio Vargas no governo, que havia perdido a eleição. E em razão dessa ruptura, diversos funcionários tiveram que prestar contas ao regime de então. Então, em 1931, ele foi dispensado. E nessa dispensa, houve a questão da prisão, né? Em 1932, nós temos uma situação interessante. Palmeiras, no Grande Oriente, ele participa com outros irmãos de um movimento que questionou os atos praticados pelo então grão-mestre, e razão pela qual ele e outros foram suspensos dos seus direitos maçônicos, em 1932. Isso aí, em 1933, foi confirmada, né, pela sessão da Assembleia Geral, a suspensão por 4 anos. No ano seguinte, em 1934, o Tribunal de Justiça Maçônica, ele anulou o processo. E dessa anulação, o grão-mestre que estava à época, ele expediu um decreto revogando aquele ato de suspensão e reintegrando todos os maçons, dentre os quais Álvaro Palmeira. Então, se verificou que aquele ato de 32 foi excessivo. Esse era o grão-mestre da época, Otávio Guerra. Esse foi o grão-mestre que o substituiu, Moreira Guimarães. E esse é o nosso personagem. Já está um pouco envelhecido, mas na época era mais novo. Tá? Só que a gente tem dificuldade de encontrar muita coisa na história da história. Né? Em 1934, ele como professor do Colégio Souza Marques, tem um registro do Departamento Nacional de Educação em Ciências, Biologia e História dessa educação. E em 1934 também foi alçada a condição de membro efetivo do grande capítulo do Rito Moderno. Né? Palmeiras ingressa na maçonaria pela loja Fraternidade Espanhola do Rito Moderno. Né? Em 1934, membro efetivo. Em 1935, ele participou da comissão do Grande Oriente, juntamente com os irmãos Alexandre Brasil de Araújo, Coronel Joaquim José Antunes, para estudar a unificação das grandes lojas estaduais. Era a primeira comissão que se constituiu para esse fim. Um estudo de sua autoria chamado A Base Fundamental, que é para a visão da unificação da maçonaria, e colabora como grande orador da soberana Assembleia Geral na elaboração do tratado entre a Grande Loja Unida da Inglaterra e o Grande Oriente do Brasil, que está em vigor até hoje, o tratado. E participa, né, como autor do esboço do decreto 1120 de 1935, que determina a exclusão da ordem de filiados a doutrinas antimaçônicas, direto e indiretas.
dentro daquele regime de exceção havia uma caça aos comunistas, extremistas. Eles precisavam não estar presentes às reuniões, porque isso dava o embasamento para que o governo fechasse as lojas. Muitas lojas maçônicas foram fechadas nesse período. Esse é o nosso irmão José de Souza Marques. Esse é o Colégio de Souza Marques, onde Álvaro Palmeira, esse é o colégio na época, em 37, onde Álvaro Palmeira foi professor, diretor e chegou a ser até reitor, substituindo José de Souza Marques durante o período. Essa amizade entre José de Souza Marques e Palmeira, ela já data de bem antes, em 1933, ele foi convidado, o Souza Marques, para cobrir a ausência de um professor que tinha sido transferido para o Estado do Norte. E dali ele ficou no Colégio Souza Marques até 1983, parece. Essa aqui é uma das fotos que nós conseguimos do corpo docente, em 37. Eu aventuro a possibilidade dessa pessoa aqui, ó, ser Palmeira, parece. Né? Aqui é Souza Marques. E pelo biotipo, esse parece Palmeira. Esse aqui é o corpo de alunos, né? Corpo docente. É a turma A, a primeira série de 1937. Observamos ali que os alunos utilizavam um uniforme, né? Alguns chamavam de farda, mas era uniforme. Não para farda, né? A época pediu isso. Né? Isso aqui é o conselho administrativo. Né? Aqui, diretor técnico Álvaro Palmeira. Já em 37. Em 35, né, Palmeira foi detido e ficou custodiado a bordo do navio Pedro I. O governo procurava verificar a extensão da infiltração comunista no país. Em 35 houve a chamada intentona comunista. Houve depois mais um movimento, mais à frente, em 37, que culminou com a implantação do Estado Novo, um modelo de governo muito mais rigoroso do que até então existia. Mas o nosso personagem ele era inquieto. Só que essa prisão não foi. A motivação foi mais política, e ele explica isso quando ele diz que foi libertado 20 dias depois sem ter sido ouvido. Apenas disseram que havia ocorrido um equívoco. Só que ele acreditava que o motivo real foi a sua amizade com Pedro Ernesto, grande médico e prefeito eleito do Rio de Janeiro, com quem tinha trabalhado como interno na sua casa de saúde na rua do Riachuelo, do Rio de Janeiro. Estava ali pertinho, só que não existe mais essa casa de saúde. Pedro Ernesto foi prefeito em 34, foi preso em 36, condenado pelo Tribunal de Segurança como implicado no levante comunista de 35. Recluso por um ano, depois foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar. Segundo Palmeira, Pedro Ernesto não era comunista, e sim um inconformado com as injustiças sociais. A detenção sofrida no Palmeiras não afetou a sua vida funcional na prefeitura do então Distrito Federal. Esse é o doutor Pedro Ernesto, que foi homenageado com muitas ruas, escolas e principalmente o Palácio Pedro Ernesto. Nós temos um hospital ali na Vila Isabel com esse nome. Se não fosse um grande nome, não teria sido homenageado tão significativamente, né? Em 36 foi designado como diretor técnico, né? Permaneceu até 83
e 37 membro efetivo do Conselho Geral da Ordem. Ele menciona que chegou a apoiar a atuação de Getúlio Vargas, porque ele denotava na chefia de governo firme espírito trabalhista, coisa que Palmeira defendia, direitos trabalhistas, direitos à saúde. Ele foi nacionalista também com a fixação do primeiro salário mínimo, a criação da Justiça do Trabalho em 41, a implantação da usina siderúrgica em Volta Redonda em 41, a criação da consolidação de leis de proteção do trabalho em 43 e a participação da Segunda Guerra no combate ao nazifascismo com o envio da FEB, Força Expedicionária Brasileira à Itália, em 44. Nós vemos que o Palmeiras ele não era uma pessoa voltada para a elite, ele se preocupava com os direitos dos trabalhadores. Até porque, até então, o nosso país era extremamente agrário. Ele estava em via de ingressar na parte da industrialização, muito devagar. E o trabalhador, na época, não tinha direito a nada. Não tinha horário para ingressar, ou para sair do trabalho, carteira assinada, não tinha nada disso. O lado positivo do governo Getúlio Vargas é justamente o surgimento desses direitos que demoraram um pouco a se implantar. Então, de acordo com o Palmeiras, Getúlio Vargas iniciou o desenvolvimento industrial do Brasil em Volta Redonda. Antes, o país era essencialmente agropecuário. Petróleo, energia, siderurgia e justiça social são marcos invulneráveis do ciclo de Vargas. 37, conforme falamos, foi a proclamação do Estado Novo, que implantou a ditadura durante 15 anos, até 29 de outubro de 1945. Foi um período difícil para todos, inclusive para a maçonaria. O Grande Oriente do Brasil foi fechado. Funcionou durante esse período, até 38, somente a secretaria. Depois ele foi reaberto. O grão-mestre geral na época era o general Rodrigo Guimarães e Palmeira, grande orador da Assembleia Geral. Em 13 de julho, Cavalheiro Cardões, político escocês, foi autor do manifesto desse ano de 38 ao presidente, rogando para que reabrisse as lojas maçônicas do Amazonas, Acre, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e São Paulo, e continuavam fechadas por decisão da Comissão Especial do Estado de Guerra. As lojas, nesse período, cada estado tinha um interventor, não tinha governador. Então, o interventor determinava que os chefes de polícia não fechassem as lojas, porque a ideologia, os trabalhos que ali eram realizados, dificilmente poderiam ser fiscalizados. O chefe de polícia podia determinar que alguém fosse para assistir os trabalhos na maçonaria. Hoje, para nós, isso é uma coisa que nos abala muito, né? Afronta. Você imagina naquela época que, para realizar, você teria que comunicar local, data, nome dos participantes e deixar que alguém assistisse. Então, preferiram para nós que fosse fechado. Somente foi reaberta por intervenção do grão-mestrado. Ele nos relata aqui no finalzinho ter concorrido para a fundação do Instituto Conselheiro Marcelo Soares, um abrigo maçônico para meninas, saudando na inauguração do seu primeiro presidente, José Claro, em nome do Grande Oriente do Brasil. Então, esse é o Conselheiro Marcelo Soares, que dá nome ao Instituto, que na época atendia as meninas daquela região, de outras regiões ali do Rio de Vasconcelos. Essa é uma fotografia recente do Instituto, que continua atendendo meninos ali da região. Vamos ver os efeitos da Era Vargas, que foi
ele menciona uma coisa que de repente alguns irmãos não sabem. Aquela trilogia, liberdade, igualdade e fraternidade, ela foi substituída por ordem, sabedoria e fraternidade. Decreto de 3 de março de 1938. Então, nós tivemos essa alteração durante o Estado Novo. E quem não gostasse seria maçonaria. Fechamento de lojas maçônicas em diversos estados. Aqui nós temos a imprensa mencionando isso. Né? Na Paraíba, em São Paulo, fechamento de lojas. Nosso irmão Dourado fez uma pesquisa, participou de um concurso relativo ao 100º ano da iniciação maçônica de Alto Palmeira, realizado em 2020 pelo Grande Oriente do Brasil. E ele, nessa pesquisa, encontrou muita fonte de pesquisa, nós temos nos jornais. E ele nos orientou para procurar que você vai encontrar. E realmente a gente encontra essas informações que são importantes, né? Conhecer o nosso passado para que nós caminhamos no presente e um futuro que evite determinadas práticas. Determinando que o decreto 1178 determina que as lojas eliminassem os obreiros que professassem ideologias contrárias ao regime político do Estado Novo. Em 1939, foi membro efetivo do Supremo Conselho do Rio Escocês. Então, na época, era comum os irmãos participarem de diversos ritos, rito moderno, rito escocês, no Akita, que depois teve o nome de Adoniramita. Em 15 de junho, profere uma conferência da Sociedade Brasileira de Filosofia sobre Tobias, filósofo. Essa sociedade era presidida pelo general Moreira Guimarães. Em 1940, quero chamar a atenção dos irmãos, é uma data interessante, muito interessante para o nosso pesquisado. É nomeado técnico em educação da Prefeitura do Distrito Federal para atuar em qualquer ramo ou grau de ensino público. Colabora na revisão da Constituição do Rio Brasileiro. Por decreto do grão-mestre de então, que é o nosso irmão Rodrigues Neves, foi constituída uma comissão da qual ele, Otaviano Bastos e outros irmãos fizeram parte. E ele participa dessa comissão, revisando a Constituição do Rio Brasileiro. Também ele é agraciado com o título de servidor da Ordem e da Pátria do Rio Brasileiro. Ele participa da instituição da Comissão de Doutrina Maçônica, do Conselho de Venerados, participa também da criação do Departamento de Domínio Maçônico e da fundação do Instituto Maçônico de Cultura Inédita. Tem que correr um pouquinho cada hora, né? Esse meu irmão Joaquim Rodrigues Neves, que num primeiro momento ele vislumbrou a possibilidade de trazer Palmeiras para as hostes dele, porque ele foi grão-mestre adjunto e com a morte foi sucessor de Moreira Guimarães, e ele administrou o Grande Oriente do Brasil de 1940 a 52, de maneira dura e intransigente. Ele assumiu o mestrado de forma interina em 1940, mas estendeu o mandato até 24 de junho de 1942, depois de muita pressão dos irmãos, para provocar a realização daqueles irmãos. Então, na eleição de 1942, Joaquim Rodrigues Neves, ele traz como adjunto o irmão Álvaro Palmeira, imaginando que o mesmo traria apenas o seu nome.
porque ele era muito considerado e que deveria servir para atrair aqueles que ainda tinham reservas críticas sobre o conservadorismo aparente da administração do poder central e da subserviência à forma autoritária que o grão-mestre, entendendo, conduziu os destinos do GOB, atrelando o GOB ao Estado Novo. Então, tudo que você mandava fazia, não tinha discussão nenhuma. Isso aí era algo que um segmento da maçonaria não concordava de maneira alguma. Já em 1942, ainda, ele foi diplomado em medicina militar, traumatologia, psiquiatria de guerra, porque na época estava ainda em curso a Segunda Guerra. Ele recebeu a patente de capitão médico, assinada pelo Marechal Gaspar Dutra e pelo general Galvão Pereira da Costa. Era um curso de extensão universitária com o objetivo de preparar médicos militares para atuar junto à FEB, Força Expedicionária Brasileira no campo de guerra. E foi eleito, no pleito, foi eleito grão-mestre geral adjunto, só que, para espanto, a votação dele foi superior à do grão-mestre geral. E isso causa um desconforto, porque não se esperava que ele tivesse esse desempenho. Na época, meus irmãos, ele foi eleito lugar-tenente comendador do rito escocês. Na época, o Grande Oriente era uma potência mística. Então, o grão-mestre geral, ele estava no GOB e no Supremo Conselho ele era o soberano grande comendador. O seu adjunto, ele era, lá no Supremo Conselho, era lugar-tenente comendador do rito escocês. A razão pela qual nós temos essa não é só do rito escocês, soberano do grão-mestre, presidente de outra oficina. De outras oficinas, né? Não, as outras oficinas. E também o moderno. Moderno também, né? O colégio de ritos, O colégio de ritos, né? Obrigado, meu soberano. Pode anotar essa outra coisa. E também foi eleito presidente da soberana Assembleia Geral. Depois ele foi em 43, benemérito da ordem. Aconteceu também a iniciação do ministro Viriato Vargas, irmão mais velho de Getúlio Vargas, por sua proposta em conjunto com o irmão Alexandre Clemonso. Essa eleição de Viriato Vargas é eminente política, eles tinham que ter uma interface com o governo de então. E eles conseguiram trazer Viriato Vargas para o seu lado, que foi iniciado na Loja Brasil, tal qual o nosso irmão José de Souza Marques, pastor batista, mas que por influência de Álvaro Palmeiras, ele ingressa na maçonaria, onde exerce diversos cargos importantes. E a Loja Brasil. A Loja Brasil, ela, em 1940, ela teve como interventor Álvaro Palmeiras. E ali eles mudaram para o rito brasileiro. 44, nós temos aqui esse personagem que é o Otaviano Gasto, Everardo Dias, e a gente precisa fazer a leitura, mas para não ser muito cansativo, a gente diz o seguinte: havia um movimento de insatisfação muito grande na ordem maçônica, na potência Grande Oriente do Brasil, porque a administração de Rodrigues Neves, ela era muito intransigente. E nessa época, antes, em 1942, Alexandre Brasil Araújo, ele sai do GOB
para fundar uma potência chamada Grande Loja, Grande Oriente Independente, parece, Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro. As lojas eram então do antigo estado do Rio. Era um movimento que não deu muito impacto porque o departamento de imprensa ele não difundiu muito essa notícia para evitar que transpirasse a questão da cisão que ocorreu. Então, estava muito recente o histórico de 1927, da saída do Supremo Conselho do Grande Oriente do Brasil. E em 1944, Otaviano Mastro e Everardo Dias eram deputados à soberana Assembleia Legislativa Federal. E eles propugnavam o seguinte: os irmãos que desejassem fazer os graus filosóficos no Supremo Conselho, a gente vai dizer Supremo Conselho de Jacarepaguá, aquele que então era de Mário Bering e saiu em 1927, ou poderiam fazer também no Supremo Conselho que funcionava no Lavradio nessa época. Só que o Supremo Conselho que funcionava no Lavradio, eles tinham um problema, alegavam que não havia uma regularidade desse Supremo Conselho. E os irmãos que viajavam para o exterior não poderiam participar das reuniões dos altos graus, porque estavam no Supremo Conselho, que havia sido reconstituído por Otávio Kelly, logo assim que houve a saída de Mário Bering. E esses irmãos, eles capitaneavam esse grupo. Olha, pode fazer lá, pode fazer aqui, o irmão escolhe. Até porque os graus simbólicos são afetos ao Grande Oriente. A parte do filosófico, as potências lá aceitam se quiser. E havia essa ideia e adesão. Então, o soberano comendador lá do Jacarepaguá, Álvaro Figueiredo, ele aceitava tranquilamente. Mas havia, da outra parte, ali da administração Rodrigues Neves, uma resistência muito grande. E tão grande que, por ato número 1842, de 22 de março de 1944, ele suspendeu os direitos maçônicos de Otaviano Bastos e Everardo Dias. Então, o que acontece? Disso tudo aí, nós temos um outro deputado, que era o irmão de Guilherme de Assis. Os irmãos que, de repente, não tiveram a oportunidade de conhecer esse personagem, quando tenente, depois vocês procurem ver o Guilherme de Assis, o Cristo. Então, o Guilherme de Assis, como deputado, ele não tinha o entendimento dos irmãos Otaviano Bastos e Everardo Dias. Ele dizia o seguinte: olha, o irmão defende uma coisa, ele não pode ser excluído em razão disso. Então, a ideia dele é que tinha que ter liberdade, e criticava a administração de Rodrigues Neves. Então, o ato seguinte, 1843, de 25 de março, também suspende os direitos maçônicos. Uma outra voz, vocês estão vendo aqui, né? O homem era terrível, né? Uma outra voz, de forma respeitosa, e dizer: meus irmãos, vamos conciliar as coisas. É possível que haja essa frequência dos altos graus lá também, até porque o soberano, o grande comendador, está sabendo, tudo é maçonaria, vamos participar também. Bom, resumo da obra. O ato 1845, de 30 de março, suspende os direitos maçônicos pelo Palmeiras também. Olha, então, isso aí botou água fria naquela fervura e promoveu aí um tipo de saneamento, né?
básico? Não terão. Então, em 1944, como que nós não teríamos? O primeiro caso lá acompanhando a Aliança Estranha do Brasil de Araújo, era uma liderança regional e foi responsável pela criação da Grande Loja do Brasil, que depois passa a se chamar de Grande Oriente Simbólico do Rio de Janeiro, que finalmente foi capitaneada pelo irmão José Navega Crepon, que terminaria integrando a Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. 44, segundo caso, está vendo o Márcio Everaldo Dias, a proposta de qualquer destinação pertencente à loja jurisdicional do Grande Oriente pudesse filiar ao Supremo Conselho. No Tribunal 33 do Rio dos Conselhos de Antiga Estados Unidos do Brasil, mudou a denominação Jacarepaguá. 22 de março, com a Gabriel Barcelos e Everaldo tiveram o direito suspenso. 25 de março, Guilherme de Assis, e no dia 30, suspendeu os direitos do automóvel. Não era um personagem do baixo clero, né? Ele era realmente só que era um independente. Ele não abaixava a cabeça, ele batia de frente, ele falava aquilo que realmente, e de forma respeitosa. Álvaro Palmeiras, durante um bom tempo, nós vamos verificando nos boletins, que ele era o orador oficial do Grande Oriente. Todas e qualquer solenidade, Palmeiras, em razão da sua cultura, ele proferia o discurso relativo àquele ato ou ao personagem que então estava sendo homenageado. Eu encontrei tirei esse trecho aqui de uma tese de mestrado que versava sobre a questão da imprensa. Interessante que o autor da pesquisa ele diz, né, no Brasil, importantes educadores e pensadores do campo educacional e intelectual, como Benjamin Constant, Rui Barbosa, Henrique Valadares, Lauro Sodré, Álvaro Palmeiro e José de Souza Marques, docentes que propagaram suas ideias transformadoras através dos bancos escolares, tiveram influência e receberam da maçonaria apagada de suas biografias. Alguns destes ainda sofrem próprio apagamento biográfico, ao falarem por meio de uma simbologia e através de um sistema de pensamento ignorado, e talvez por isso rejeitado por alguns setores nos campos político, religioso e intelectual. E realmente o que nós vemos é isso, é um apagamento da memória de determinados personagens. Palmeiras é um desses. Nós fizemos uma pesquisa com muita dificuldade e agradeço ao nosso irmão Maurício, porque ele forneceu um material muito importante da qual eu tirei grande parte dessa nossa palestra. Nossa palestra, conforme falamos, é dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte. A segunda vai pegar o período de 1944, data da suspensão dos direitos maçônicos, até 1968. Palmeiras ele passa a capitanear o movimento reformador maçônico, restaurador, participa da fundação de mais 2 potências simbólicas e a mais forte de todos foi o Grande Oriente Unido. E no Grande Oriente Unido, algumas lojas o acompanham, 31 lojas, e depois são fundadas mais de 20 lojas, e em 1956, depois de alguns entendimentos, essa potência, o Grande Oriente Unido, ele é, no desejo do Palmeiras, né, absorvido. Mas houve sim, o retorno das lojas de então e a absorção das lojas que foram fundadas ali. Esse cisma
de 44, ele foi um embrião que prepara a eleição de Palmeiras como grão-mestre geral, em 63. Né? Então, nós utilizamos nesta fase, como biografia, 5 livros. Né? Cultura Geral Maçônica, do irmão José Ailton, Grande Oriente Unido, uma potência esquecida, de José Clay Gomes Filho, História do Grande Oriente do Brasil, do nosso irmão Castellani, nosso irmão Wilson, e Estrela do Rio, Nossas Histórias, também desse irmão José Clay Gomes Filho. Para a nossa escola, ele não é do rito brasileiro, do rito escocês antigo. Isso foi uma pesquisa de fundo. E aqui, uma caminhada do tempo, cujo autor foi o próprio Walter Convite. Essa aí foi a nossa fonte de pesquisa, que vai continuar ainda no momento que o nosso soberano grande primário permitir que a gente retorne aqui para tomar o tempo de vocês. Boletins de 1933, 34, 40, 44, monografias diversas que nós tivemos acesso, e do rito brasileiro. Muito obrigado a todos os presentes. Nosso agradecimento especial ao soberano irmão Ney Vocês, grande primário do rito, ao sereníssimo irmão Ney Coelho Braga, grande regente e idealizador do projeto, e meu nome é João Dias, grande secretário da Magna Reitoria. Meu e-mail, rapidamente. Obrigado a todos.